Inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente precisa primeiro entender algumas coisas. Eu trouxe aqui algumas perguntas. O que não são emoções, melhor dizendo, o que não são emoções, às vezes a gente confunde, né? Emoção com inteligência emocional. Então, eu quero caracterizar daqui a pouquinho o que não são emoções. Depois eu quero mostrar para vocês o que são emoções e qual a importância da inteligência emocional. Muitas vezes a gente acredita que é muito simples. O que é uma inteligência emocional e o que são emoções? Se você perguntar para 10 indivíduos na rua, viu, Anderson? Provavelmente os 10 vão dizer, não, eu sei o que é emoção. E se você tiver o cuidado de perguntar para as pessoas, então me diga, o que é emoção para você? Algumas pessoas vão te dizer que a emoção é aquilo que ela sente. E aí, é verdade ou não? Não é bem assim, tá? Emoção não é aquilo apenas que você sente. Porque se eu pegar um martelo e bater no seu dedo, você vai sentir dor. Eu posso dizer que você sentiu uma emoção? Obviamente que não. Você sentiu ali a dor do martelo na sua mão. E aí a gente tem uma série de outras coisas que a gente sente e nem por isso a gente pode dizer que é emoção, tá bom? Então vamos lá para a caracterização disso. O que não são emoções? Emoções não é o que você sente. Como eu disse, se ele bater com o martelo na sua mão, você vai sentir uma dor, mas você não pode dizer que aquela dor é uma emoção. Você não está sentindo uma emoção, você está sentindo uma dor. Então, fica bem claro para você: emoção não é apenas o que você sente, é mais, tá? Emoções não podem ser controladas diretamente. Então, você não pode controlar suas emoções de maneira direta, tá? As emoções, elas vêm como um mecanismo de defesa para que você possa, em um momento determinado de estresse, de medo ou de alguma coisa, você tenha uma reação automática para que aquilo te preserve a vida. Basicamente é isso. Então, vou até citar um exemplo. Imagina você que você está andando por uma rua e, de repente, nessa rua você não percebe e tem ali uma jaula de um leão. E quando você está caminhando ali na calçada, ao lado da jaula, sem se dar conta, você ouve o ruído, né? Ou ali o leão rugindo. É óbvio que naquela hora você vai sentir medo, os seus olhos vão fechar, seus pelos vão arrepiar, e isso é incontrolável. Esse sentimento ou essa emoção incontrolável é o que a gente pode dizer que você não pode controlar. Uma vez que você se depara com um cão raivoso, algumas situações, algumas coisas vão acontecer no seu corpo e você não tem controle sobre aquilo. Então, emoção, ela serve para nos proteger. Se você está de frente de um cão raivoso, algumas coisas vão acontecer no seu sistema nervoso para que você fuja ou tome uma outra atitude imediatamente para preservar a sua vida. E essas emoções, elas são carregadas de uma série de fatores que acontecem no seu corpo, que a gente vai falar logo adiante. Então, emoções não é o que nós sentimos, propriamente dito, não pode ser controlada diretamente, então você não controla as suas emoções, e podemos controlar as ações que podem nos impedir de ter determinadas emoções. Como é que é isso? A gente vai falar daqui a pouquinho e você vai ver que se você controla algumas ações, você vai poder previamente se proteger daquelas emoções danosas, porque tem emoções que são boas e você não precisa se proteger, pelo contrário, você tem que promovê-las na sua vida. Mas tem algumas emoções que você tem que se proteger antes que ela atinja o seu ápice, antes que ela atinja o seu potencial máximo, tá bom? Então grava isso, o que não são emoções e que você não pode controlá-las diretamente, tá? Você pode ter ouvido ou até visto alguns vídeos, aprenda a controlar suas emoções. Literalmente isso não é possível, tá? Por quê? Porque as emoções é um sistema de defesa do organismo e que ele vai acontecer mesmo que você tente controlá-las. Porém, você pode controlar as ações que te levam a ter aquelas emoções. E eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Emoções. O que são emoções? Emoção é uma reação a uma situação, é uma reação instantânea do seu organismo a uma situação. Então, como eu falei, se você estava numa rua e de repente você se deparou com um rugido de um leão próximo a você, algumas coisas nos seus sistemas vão mudar.
O seu estômago vai parar de produzir o ácido, os movimentos peristálticos, eles também vão cessar naquele momento. Se seu intestino estiver cheio, a tendência é que ele solte imediatamente, tá? Existe ali um outro mecanismo que o sangue ele vai para os músculos grandes, músculos das pernas, músculos dos braços, que é para permitir que você tenha uma fuga ou que você tenha uma reação imediata àquela situação. O seu cérebro faz com que as glândulas do seu corpo liberem cortisol e adrenalina, que vai aumentar a frequência cardíaca e fazer com que você fique focado, que você fique ligado com aquilo que está acontecendo ao seu redor. E tudo isso, gente, acontece em menos de 0,50 milissegundos. Ou seja, você não consegue ter uma reação racional diante de uma emoção como essa. Você se deparou com um leão, se deparou com um cão raivoso, aquilo vai fazer com que tudo isso aconteça dentro de você de maneira instantânea, de maneira rápida. E você só vai reagir emocionalmente. As suas emoções vão aflorar automaticamente diante daquilo ali. Aí você pode perguntar, mas Emerson, poxa, legal, emoção eu não posso controlar. E para que serve, então, a tal da inteligência emocional? Como é que funciona isso? Bem, uma vez que você sabe que você não consegue controlar diretamente as suas emoções, que é um sistema de defesa, e esse sistema de defesa lá no passado servia para manter a vida dos nossos ancestrais, né, que viviam aí nas florestas, nas matas, eram catadores, ou em sítios, né, já um pouco mais evoluído, eles tinham que estar sempre ligados ali contra predadores. Hoje, essas emoções, elas são ativadas por outras coisas. Uma reunião estressante, um acontecimento de perda, uma insatisfação com um amigo, com um colega, com a esposa, uma determinada atividade que seu filho faz que te desagradou. Então, assim, tem muitas coisas hoje que também liberam essas mesmas emoções no nosso organismo, que não necessariamente o instinto de sobrevivência, porém o nosso cérebro ele reage da mesma forma. Às vezes você está no trânsito e por algum motivo alguém te fechou, te buzinou, e essas emoções, elas afloram, o seu estômago ali para de produzir o ácido, os movimentos peristálticos param, o seu rosto empalidece porque o sangue vai para os músculos e você sente naquele momento a adrenalina subindo e a raiva, a ira tomando conta de você. Então, é extremamente importante que você identifique essa emoção e que você possa previamente controlar as ações para que essas emoções não cheguem ao seu ápice. E um detalhe, existem inúmeras emoções, e falando em específico da raiva, a raiva é uma emoção que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque a raiva, ela também traz no indivíduo que a sente a sensação de empoderamento. A raiva, ela empodera a pessoa. Como assim empodera? Ela empodera no sentido de que você se sente mais forte do que, de repente, você realmente é. Você se sente mais corajoso por causa da adrenalina que está ali no seu organismo do que, de fato, você às vezes é. E a raiva pode te colocar numa situação delicada se você não controlá-la. Então, essa sensação de empoderamento, tem pessoas que são viciadas em raiva, pessoas que estão sempre com raivas. Por quê? Porque a raiva faz com que ela se sinta bem. Lá no fundo, ela se sente poderosa, a adrenalina está circulando na sua veia, o cortisol está ali, deixando ela ligada, focada. Então, tem pessoas que são viciadas em adrenalina e emoções como a raiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e aprender a canalizar essa emoção. Em uma outra aula, talvez a gente fale um pouco sobre isso, porque a emoção de raiva ela também pode ser boa, mas ela precisa ter essa dosagem, né? A gente precisa saber em que situação essa raiva vai exceder o limite e vai fazer com que a gente perca o controle. Tá bom, gente? Então, o que são emoções? Emoções é isso, essa reação do nosso corpo a alguma situação externa. Nos primórdios, isso era para nos defender de predadores, basicamente, tá? De maneira mais simplória. Hoje, ela vem aí com uma série de outras coisas, seja o trânsito, estresse familiar, estresse profissional, estresse financeiro, tá? É muito comum as pessoas que passam aí por dificuldades financeiras, em um dado momento, ter um ataque de fúria, um ataque de raiva. E a gente precisa aprender, a gente precisa da inteligência emocional